Opa! Salve, salve, beleza? Eu sou Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Este espaço que tem conteúdo voltado às questões da dupla Grenal, com opinião, informação e a chance sempre da gente trocar uma ideia. Aqui embaixo, né? Você pode discordar da minha opinião, apresentar os seus argumentos, que na medida do possível a gente vai interagindo por aqui. Bom, quero falar de uma estatística que precisa mudar na dupla Grenal. A falsa impressão que vem sendo passada desde 2015. E também aquilo que pode acontecer de mudança no planejamento tricolor na retomada aos trabalhos. Quer saber um pouco mais? Então te inscreve aqui no canto da tela, mete like no vídeo e ative as notificações. Bom, terceiro caso confirmado de Covid-19 no Grêmio. Eduardo Fernandes, assessor adjunto da base, foi o primeiro a ter confirmado positivo no exame a qual foi submetido. Ontem à noite, integrante do Conselho de Administração, Cláudio Oderich, e hoje a confirmação de Marco Bobsin. Portanto, são 3 casos de integrantes da diretoria do Grêmio que apresentaram e que fizeram os exames, além de apresentarem os sintomas, a comprovação do contágio do novo coronavírus. As providências estão sendo tomadas e o Grêmio pode, inclusive, alterar a reapresentação dos jogadores que estava marcada para a próxima terça-feira. Não há ainda a confirmação oficial, mas o Grêmio pode remarcar a data ou então seguir com a liberação dos atletas por tempo indeterminado. Aliás, se trabalha muito com a possibilidade, alguns clubes têm esta ideia, pelo que vem conversando com as instituições, as confederações, as próprias federações e também as informações que são obtidas pelo departamento médico, né, dos respectivos clubes. Muito provavelmente o futebol brasileiro será retomado em setembro. Realmente a situação ela é muito complicada e essa questão da preservação, da preocupação, do abandono da vida social e a convivência com a família de uma forma muito restrita no seu ambiente residencial é o que vai pautar o comportamento da sociedade nos próximos dias e, por consequência, nos próximos meses. A falsa impressão que a dupla Grenal vem nos passando de 2015 a 2019, muito cedo ainda para entender o processo em 2020, mas algumas situações, elas são evidentes. Trabalho da Pluri Consultoria sobre a questão do investimento na categoria de base do futebol brasileiro. A gente sabe e vê por aí jogadores com passagens pela dupla Grenal e que estão sendo destaques aí no futebol pelo mundo afora. E alguns que inclusive estão jogando, sendo utilizados tanto pelo Renato quanto pelo Eduardo Coudet, os técnicos da dupla Grenal. O Grêmio tem a perspectiva de reforçar os cofres com as saídas de jogadores que são revelados pelos clubes. O Internacional conquistou títulos graças a jogadores que também foram revelados. Isso aconteceu com o Grêmio. O Inter pode vender jogadores, agora já não teria, de repente, alguém supervalorizado para tentar negociar. Mas são jogadores da base que contribuem bastante. Pois o que me chama a atenção no ranking dos clubes do futebol brasileiro é a posição da dupla Grenal. O Internacional, principalmente em anos de conquista de Libertadores, Sul-Americana, enfim, aquele processo de recuperação do Inter, que começou muito com o trabalho do Muricy Ramalho, aproveitando e utilizando vários jogadores da base. O Inter agregou, claro, excelentes jogadores, né, mesclando com atletas revelados pelo clube. Mas de 2015 até 2019,
realmente impressiona o que a dupla Grenal vem fazendo. Para se ter uma ideia, o Internacional, nos 22 clubes ranqueados nesta consultoria, o Inter está na 7ª posição. É isso aí, o Inter é o 7º colocado no ranking de aproveitamento de jogadores da base de 2015 a 2019. Em termos de minutos, por exemplo, o Inter começou com 37,7%. Em 2015, 4 anos depois, 11,1%. Ou seja, o Inter aproveitou muito pouco a base. Por isso se compreende também acabar com o Sub-23 não tem sentido. A base não está sendo aproveitada da forma que se gostaria. Agora até o Eduardo Cudê está agregando jogadores para esta temporada, o Pato, né? Tem a questão do Zé Gabriel, que apareceu em alguns jogos, o Nonato é um jogador que veio da base, mas consta na estatística de 2019, né? Tem o Praxedes aí, que é um jogador observado, o Johnny apareceu, o Grêmio tem o PP, tem o Darlan, mas são muitos jogadores que surgiram no ano passado, né? Não há uma mudança tão grande neste quadro assim. E dentre esta avaliação e utilização dos jogadores da base, chama a atenção que em 4 anos o Internacional em 2015 aproveitou muito mais. Em termos de minutos em 2019, o Inter utilizou 1/3 comparado com o ano de início desta avaliação, que, repito, foi 2015. 12% dos que jogaram goleiros. Esse é um ponto interessante. O Inter apresenta mais defensores, 37%. Basta ver que hoje o Internacional tem a zaga formada por Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta e Bruno Fux, né? Eu não digo formada em termos de escalação, mas jogadores hoje que formam, né, e que estão à disposição para a zaga. Ainda tem outros jogadores, o Zé Gabriel também, enfim, são atletas da base. Meias, o Internacional também utilizou 37% dos minutos, né, de jogadores da base que jogaram. Foram meias e o Inter aproveita muito pouco os atacantes. São 14%, ou seja, nessa estatística que o Internacional é o 7º no clube brasileiro, que o Inter menos tem utilizado é jogadores de ataque. E esse realmente é um panorama que, de certa forma, preocupa. É uma realidade que faz com que o Inter utilize muito mais defensores e meias, nem goleiros, né? A gente pode dizer que o Internacional está utilizando. O último que usou foi o Alisson. E aí é um percentual muito pouco, e o Alisson acabou saindo do Internacional antes. Agora é a vez da gente conferir o Grêmio que está uma posição abaixo do Internacional. O Grêmio começou com 15% em 2015, aí é que vem uma consideração importante. O Grêmio, claro, teve uma queda no gráfico, mas diferente do Internacional, que largou em crescimento e foi caindo, o Grêmio subiu de 2015 a 2019. 15% de minutos jogados por jogadores da base, de todos os minutos da temporada. Em 2016, 29,2%. Um aumento significativo, praticamente o dobro. O Grêmio depois teve uma leve queda, 2017, 27,2%, ou seja, aproveitou igual os jogadores da base por N situações. 26% em 2018, quer dizer, o Grêmio foi mais ou menos numa linha ali, de 29 a 26, e aí teve uma queda em 2019, ano passado, portanto, 18,15, mas o Grêmio largou com 15 e termina nesta variação, embora tenha atingido o topo de 29,2, o Grêmio aproveitou mais os jogadores em 2019 do que em 2015, ao contrário do Inter, que aproveitou muito em 2015 e aproveitou menos em 2019 e teve ano a ano uma queda considerável no aproveitamento de jogadores da base. 24% dos minutos, por exemplo, foram jogados por goleiros da base, 18% por defensores, ou seja, o Grêmio utiliza muito poucos defensores formados na sua categoria de base. Meias, 35%, ou seja, mais jogadores, evidente, para o meio de campo, mas em relação ao ataque, um número que também é importante, 23%. Então o Grêmio tem muito mais goleiros
E meias, quase um empate técnico com atacantes. Defensores, o Grêmio aproveita muito pouco jogadores da base. Ao contrário do Internacional, que aproveita pouco goleiros e atacantes, mas aproveita muito defensores e também meias. É realmente uma estatística que ela pode ser até cansativa, mas ela é muito interessante. Vejam só o patamar da dupla Grenal. O São Paulo sempre foi caracterizado por um clube que revelou demais jogadores das categorias de base, um formador de atletas, né? E o São Paulo hoje ocupa a 9ª posição, ou seja, está uma posição atrás do Grêmio, com uma média de 23% de minutos que foram jogados nos últimos 5 anos, foram justamente com jogadores das categorias de base. Vale ressaltar que quem mais aproveita a base no Brasil hoje é um ponto interessante, é o Santos, né? O Santos que, mesmo fazendo algumas contratações, aposta demais nos jogadores de base. E o segundo clube, esse é o que chama mais atenção, é o Atlético Paranaense, até porque ele também joga o campeonato estadual, né, com os jogadores da base. O último que menos aproveita é a Chapecoense, mas tem um clube grande que impressiona nesta lista, está na 20ª colocação, a antepenúltima posição dos clubes que mais aproveitam a base do futebol brasileiro. É o Palmeiras. Portanto, a dupla Grenal, estando na 7ª, 8ª colocações, não é? Deveria melhorar nesse ranking, aproveitando melhor os jogadores da base. Aí não faz sentido realmente o Sub-23, que gerava um gasto de 300 mil para o Internacional, 300 mil mensais, e o Grêmio que tem o time de transição, né? Se bem que hoje o Grêmio está utilizando bastante jogadores da base. Tem a questão do PP, que agora é a bola da vez, tem o Everton que está jogando, tem o Jean-Pierre por aí, né? Matheus Henrique, que era da base, jogadores que já entram na estatística do ano passado. Mas enfim, acho que é um dado bem interessante para a gente trocar uma ideia aqui sobre esta realidade da dupla Grenal, né? Num ranking de avaliação e de valorização da base, realmente um na 7ª colocação e o outro na 8ª é algo que, de certa forma, acaba decepcionando. Beleza, gente? Obrigado pela presença de todos aqui. Tamo junto. Te inscreve no canal, mete like no vídeo, dedo no sininho. É isso aí. Fui!